Salve, salve! Está no ar mais um episódio do nosso querido Segue Playcast. Mais uma vez, o trio de ferro enferrujado? Não, imagina, o ferro é galvanizado, né, É André? galvanizado, irmão. Você é louco. Você é louco. Não é bruto, é brabo, É viu? brabo, é brabo. Ainda mais agora que ele tá levando uma vida mais fitness. Tô fitness, cara. Você é louco, mano. Atirar pela minha coluna é enferrujado mesmo. Ou seja, ali a maresia pegou, né? A maresia? Ali a maresia pegou, né? E aí, Fredão? Tudo bem, mano? Tudo Beleza? bem, meu irmão? Muito bem, estilo novo de vida. Muito Bom demais, né? Segue É Play muito Fit bom. É. 2022. Exatamente, exatamente. Bom, vamos lá, gente. Hoje nós temos um tema muito legal. E claro que ninguém melhor para falar desse tema sobre o nosso querido Frederico Almeida Vaz Camões, sobrinho, não é? De Orleans e Que é o Bragança. nome mais completo que eu conheço na vida. Depois de Dom Pedro. Completo que né? eu digo de grande, né? Isso, então, você só perde pra Maior que os de Pedro, Dom né? Pedro, porque os de Dom Pedro eu peguei também, né? Você viu depois. Orleans e boa. Bragança. Exatamente. E por que a gente trouxe o Fred para falar desse tema, né? Porque nós vamos falar o seguinte, sobre transição de carreira. Boa. Ou seja, transição de carreira para quem quer entrar no mercado de seguros, não é desse mercado, e transição de carreira dentro do mercado de seguros. Porque é muito comum também essa dança das cadeiras, né? Então, por exemplo, dentro de uma seguradora, eu estou na subscrição, fui para o sinistro, fui para o comercial, para o jurídico, ou de repente não quero mais ficar em seguradora, vou para uma assessoria, para uma corretora de seguros, para um banco, né? O mercado financeiro e o mercado de seguros também andam lado a lado. É. E o Fredão, gente, o Fredão é o nosso querido Moisés. Ele abriu o mercado assim, né? Entendeu? Ele já passou, sabe? O Mar Vermelho. O Fred fez estágio na seguradora Boa Fé, Foi. né? É a jovem Foi. aprendiz. Foi, depois Jovem tranquilidade, né? Isso. Em 1808, Exatamente. lembro bem. Exatamente. Trabalhou no Bamerindos, Foi, no foi, Banco foi. Excelsior, Santos. Banco Santos. Né? Quadrilheira, né? Tudo. Vocês viram que ele saía porque a empresa ia fechando, né? Há um motivo comum nesses fechamentos aí, precisamos entender. Ai, ai. Mas brincadeiras à parte, né? O Fredão tem uma história muito legal, porque ele fez essa migração, essa travessia, saiu do corporativo, passou por alguns departamentos, por algumas áreas, Verdade. e depois mudou totalmente, indo para o lado Acho que eu fiz empreendedor. as duas. Tô pensando aqui, eu não tinha pensado nisso. Eu mudei de mercado, então eu vim de um outro mercado para o mercado de seguros. E dentro do mercado de seguros eu mudei também. E antes do mercado de seguros, então, você, Vamos lá. antes de ir para o mercado, Advocacia, né? Na verdade, eu comecei vendendo chocolate, M&M, mas beleza, isso aí não conta. claro Mas já que me conta, botou em já era contato. comercial. É, Não, já mas me você botou em também- você contato também com foi venda. artista, né? Você foi artista tinha também, uma isso é banda uma de profissão, pagode pô. também. É. Até que deu pra ganhar Você ganhava um dinheiro pouquinho. na época, não ganhava? Eu lembro, a gente Deu já falou uns sobre isso, né? 100, É uma, Ele 200 só montava reais. os instrumentos, o pessoal que tocava. Dava aula das coisas, de bater caixa, bater cavaquinho. Não, foi bem, fiz isso aí, vendi chocolate, mas eu acho que pra dar força foi a advocacia, né? Então, Sim. e aí é a trajetória da advocacia, estágio, escritório. Então, vamos começar, né? Vamos criar algumas pautas. Boa. Para quem não é do mercado de seguros, Vamos começar por está essa. olhando para esse mercado com boas perspectivas. Boa. Um advogado, por exemplo, Um né? engenheiro, Um engenheiro, administrador. um administrador, Um contador. um contador. Puxa, eu tô olhando para esse mercado aí, eu tô vendo o crescimento dele, mesmo no meio de uma pandemia, saindo de uma crise, é um mercado resiliente. Com o que eu É um tenho, mercado que né? não conhece crises, com o que eu Exato. tenho, perfeito. Como que essas skills que eu tenho podem fazer a diferença nessa transição de mercado mesmo, né? Então fala aí, Sim. Fredão, Boa. conta como que foi esse ponto. E até antes do Fredão falar, essa pauta, né, esse tema hoje do nosso podcast, tá muito alinhado com os feedbacks que a gente recebe dos alunos, né? Muitos. Porque tem Sim, muito aluno sensacional. que chegou, é importante falar disso, né? É. Muito aluno que chegou pra se formar como corretor de seguros, porque viu algum episódio do SegPlay lá atrás. É verdade, tivemos E, isso cara, aí, isso aqui que é um insight legal. super legal, né? Então, pra você É. que tá procurando aí, de repente, uma profissão, Sim, sim. a gente vai dar até ouve com carinho. alguns caminhos aí, né? Vamos, O Fredão vai vamos trazer dar, bastante vamos coisa aí, dar. mas só pra trazer esse insight, porque isso foi muito. Nasceu por causa
de pessoas que Dessas vieram mensagens, pro mercado né? de episódios que assistiram o nosso, né? E foi legal, porque isso aconteceu recentemente numa aula minha. No primeiro dia de aula, o aluno falou, eu até compartilhei Foi, com vocês. mensagem, né? Olha, eu tô fazendo curso de corretores de seguros incentivados pelo podcast de vocês. Então, isso é de uma gratidão imensa. Não tem preço que Não pague, tem né, preço, cara? É não muito tem legal, preço. né? Muito legal. Então, Fredão, fala Boa, pra boa. galera. Vamos fazer Vamos. o seguinte, começa De aí fora pra a sua dentro. história, de fora Tá. pra dentro, por que o mercado de seguros, né? Isso. Por que o mercado de seguros? Essa é excelente. Em 2002, eu já estava no escritório de advocacia que tinha seguradoras na carteira, mas eu nem sabia. Tipo, sinistro pra você eu era tava Fred comendo Krueger, areia, né, cara? 2002, Sinistro era Jogos faculdade. Mortais. Nem sabia, velho. E tá beleza. Mas a Elaine, que eu conheci em 2003, já era, né, do mercado. Martinelli, Interbrasil. Ela também veio fechando. A gente veio fechando as coisas aí. Ah, então Quer a fechar a sua Elaine- empresa? Pode continuar. Ó, o Merchan. Olha o merchan negativo. Especialista em fechar instituição financeira. Especialista em liquidação É judicial. liquidação. Pô, mas aí ela, quando a gente ia, eu falo sempre nas aulas, quando a gente ia comer no Habib's, ela pagava, né? Porque ela não tinha, era muito quebrado, bicho. E ela falou assim, cara, eu tenho vale mercado, eu tenho 13º, PLR. Eu falava, cara, isso é muito bom. Eu só conheço o mercado financeiro que tem isso. E no mercado financeiro eles me prendem se eu chegar perto. Que não dava, né? Não me suja, as paradas. Então eu olhei pro mercado de seguros na forma mais simplista que a gente pode colocar, mas pela ótica do dinheiro mesmo. Então lá Sim, já era. sim, Opa, sim. bati tudo aqui. Lá já era promissor pra caramba, já remunerava legal e tal. Aí, então, se você tá ouvindo agora, você fala, pera, então é um bom mercado em termos financeiros? Dos melhores. Um dos melhores. Cresce acima do próprio crescimento do país, espaço de Perfeito. PIB pra ocupar e tal. Então, decisão acertada, né? Vou pra esse mercado. Então, foi assim que eu escolhi ir pro mercado de seguro. Não foi romance, né? Existe muito romance nesse mercado. Ele é romântico. Requer inteligência, protege as pessoas, tem função social. Mas foi grana, Sim. né? Pra mim foi grana. E não vamos enfeitar. E, gente, não É tem isso nenhum aí. problema você falar, eu tô buscando uma nova mercado carreira, uma que- nova profissão, porque eu preciso de um salário melhor, de uma remuneração Pronto. melhor. Isso não É é, pra frente ganância. que Isso se a anda, né, ambição, irmão? ela é algo É, positivo. sempre. Né? Claro. E aí, beleza. Então, como é que eu faço? Aí eu acho que vem a parada que pode ser útil pra todo mundo. O que você tem na sua sacolinha? Então, eu tinha advocacia. O mercado de seguro precisa de advogados? Muitos. Pra caramba. Pra caramba. Em que áreas, Fred? No jurídico da seguradora foi por onde eu entrei? Mas não só. Não. Para regular um sinistro. Sim. Sinistros, você tem ramos em seguros, linhas financeiras, garantia, responsabilidade civil. São ramos a subrogação que, cara, de direitos. Dentro A- do próprio sinistro de danos. Exatamente. As É. competências de advocacia cabem. E aí não precisa ser na área jurídica. Eu falei de sinistro, mas pode ser na subscrição. Pode ser para escrever lá, ajudar a formatar um produto. Então tem várias áreas que Montar uma condição comportavam. geral. Montar uma condição geral, falar com a SUSEP, regulador, ouvidoria, quer ver o que? Uma relação com investidores para quem tem capital aberto. São várias áreas que o advogado ele até já sabe, porque ele transita em vários mercados por essas áreas. Sim. Agora, tá bom, Fred, não é o caso de um advogado, é o caso de um engenheiro. Você pode usar o mesmo racional. Porque o mercado de seguros, ele é muito multidisciplinar. Então vamos fazer o seguinte: Boa. você falando como advogado, você está numa zona de conforto. Tranquilo, me tira dela. Vou te tirar dela. Boa. Um engenheiro fala assim, Fredão, engenheiro. você que passou por dentro de seguradoras, conhece ali. Mas engenheiro é fácil também. Então fala do engenheiro. Porque o engenheiro, em qualquer mercado, ele é bem-vindo nas funções ali mais ligadas ao corporativo. Então, as empresas buscam muito engenheiro para ocupar posições internas na administração, na O engenheiro pode controladoria, no ajudar, inclusive, financeiro, no atuarial, no financeiro. Aí tem vistorias, Boa. ajuda na confecção de produtos que são ligados a isso. Eu acho que o lance é você pensar o seguinte: aonde tem seguro? Olhando os outros mercados. Todos os outros mercados têm produtos de seguro. Tem seguro no mercado financeiro, tem seguro no mercado automobilístico, tem seguro na indústria como um todo, tem seguro em serviços, tem seguro em No comércio, ramo agrícola. no agrícola. Então, se tudo tem seguro, o mercado de seguro acaba sendo uma porta para você estar também em outros mercados. É e aí muito você legal só volta. isso, né? É muito você legal. pode usar suas competências e experiências de outros mercados para entrar nesse mercado. E um contador?
Boa. Um contador. Puxa, ó, Pelo cara, óbvio. eu tô saturado, queria ir pro mercado de seguros. Seguros, boa. O que ele poderia trazer ali nessa sacolinha Se dele? ele quer fazer contabilidade, ele pode fazer a contabilidade dos players desse mercado, se especializar nisso. Você é um contador especializado em corretora. Contabilidade de seguradora, que não é tão simples. Contabilidade das reguladoras de sinistro. Contabilidade das assessorias. Então, você pode fazer contabilidade. Contabilidade entrar no departamento da seguradora. Ou então, outras áreas. E você sabia? Que o skill vai bem. E você sabia que o contador ele pode trabalhar também na subscrição dos produtos de riscos Exatamente. financeiros? Isso aí, irmão. Por exemplo, o seguro fiança. É. O seguro fiança, antes da seguradora dar o aval para um imóvel comercial, ela precisa entender o balanço da empresa que Fazer pretende essa contratar análise, aquele né? seguro, fazer um fluxo de caixa. Então, Fred matou a pau, né? O mercado Cabe. de seguros, ele abre, ele abraça Ele todo abraça mundo. todos os outros. É. Então não tem por que não entrar. Agora, claro, você pode falar assim, não tenho nada disso, velho. Eu era Eu era garçom. Eu era garçom. Vai dar também. Vai dar, Vai dar também. vai dar. Aí a gente começa a falar dos players que você tem aqui. Então, quais são os players de um mercado de seguro? Vamos falar dos players? Vai lá, bora, Boa. bora. Seguradora, corretora de seguros, Reguladoras de sinistros, reguladora de sinistros, as empresas de vistorias, empresas de vistoria, empresas de sindicância, assistência 24 horas. assistência 24 horas. E quem presta serviço para as seguradoras, porque é um ambiente, É um ecossistema. ecossistema, É. boa, Will. É um ecossistema muito grande. É tipo um polvo. É tipo um polvo. É tipo um polvo, E né? Vários tentáculos. Exatamente. E é- Você começar na reguladora de sinistro, depois ir para seguradora e depois ir para corretora. E sabe o que é legal? Tem gente que acha que para trabalhar no mercado de seguros, ela precisa ali de uma validação, de um ensino superior. Às vezes Nem não. sempre. Sabe por quê? Porque aquele cara que vai até sua casa fazer o conserto de uma torneira, trocar um chuveiro, às vezes ele é um eletricista ali informal. Ele fez um cursinho no Senac, um cursinho no Senai Tech, ele conhece um pouco da parte elétrica, só que ele não quer viver dessa informalidade, ora pinta um serviço, aí ele vai lá e se cadastra numa seguradora para prestar Pra prestar serviços. serviço. Olha que barato. É isso. E ele não dá conta, porque é muito serviço. Ainda bem, porque a gente vê o produto residencial crescer bastante, né? Verdade. Com essas assistências, o produto empresarial. E ó, às vezes o cara é um chaveiro. Sim. E ele presta serviço para uma seguradora. Olha esse De povo alguma como é forma ele maravilhoso. já tá no mercado, né? E a gente viu muito essa coisa do tirar da rua, do mercado na rua, para o mercado de dentro. Então a gente já vi várias pessoas, regulador de sinistro, vistoriador virar regulador de sinistro interno. É um movimento que a gente aí vê, você, uma vez sindicante. dentro desse mercado ali, sistema, desse sistema, é tipo você chegar naquela Grécia antiga ali Pode crer. no Zeus, Sócrates, você fala, eu vou subir as escadarias para chegar até os deuses, né? E é o que o Fred falou. Agora entrou no mercado. Boa. E agora vamos falar essa dança dentro do ecossistema do mercado de seguros, porque você também dançou dentro Sim, do sim, mercado, fiz. né? É. E aí, como que é agora? Beleza, tô no mercado de seguros, mas ainda no nível relativamente inferior. Eu quero crescer dentro desse Boa. mercado. Como que eu faço isso, Boa. Fredão? Para mim, a porta de entrada, então, foi com a advocacia no jurídico de uma seguradora. Certo. As seguradoras querem contratar alguém que já tem experiência, assim como os bancos ou qualquer mercado. Claro. E eu não tinha experiência com seguradora. Mas a oportunidade que me apareceu foi muito boa para uma área dentro do direito que eu tinha experiência, que era o societário. Então, outro insight, de repente. Tá, eu quero trabalhar numa seguradora. Eu sou de marketing. Eu nunca trabalhei em marketing de seguradora. Então, eu não tenho experiência em marketing de seguradora. Mas, do nada, a seguradora precisa de alguém que tem experiência com mídia digital. Fechou. Fechou. A seguradora que eu trabalhei, cara, o que ela trazia de gente de fora do mercado, porque ela trazia pela competência do que ela precisava que fosse feito. E a gente pensava assim, seguro eu te ensino. Mas eu preciso que você saiba a mídia social, se você é do Ponto. marketing. Ponto. Se você é contador, eu preciso que você conheça mercados regulados. Você saiba fazer contabilidade de empresas reguladas. Não precisa ser seguradora, eu te ensino. Eu te ensino. E isso ia acontecendo em todas as áreas, financeiro, tesouraria. Então, dentro da seguradora, eu vi isso muito acontecer. Ouvidoria. Eu nunca fiz ouvidoria de seguradora. Beleza, você fez algum tipo de ouvidoria de empresa regulada? Fiz. Já ajuda. Então, a gente consegue pensar nisso. Não necessariamente você precisa ter experiência com seguros. Não. Mas dentro do que você faz, alguma experiência que a seguradora esteja precisando.
Isso para falar em seguradora. Sim, sim, sim. Porque eu acho que para quem tá fora e também para quem tá dentro, existe um player mais neutro, né, nesse mercado, que são as corretoras. Esse é um player um pouco mais neutro porque ele tá na ponta de distribuição do produto. Não vou Sim, falar só de sim, venda, sim. porque o corretor não trabalha só na venda, né? Seria o Ele canal de trabalha no distribuição, né? pós. Mas como canal, eu acho que tem uma barreira de entrada técnica. Não é que ela é menor, porque o corretor conhece muito tecnicamente. Mas você falar que o cara que faz a controladoria de uma seguradora pro cara que vai começar a vender seguro, existe uma diferença de curva que é um pouco maior. Acho que é isso. E em players como corretora, você tem muito espaço. Então, a migração que eu fiz dentro do mercado foi sair do jurídico da seguradora para ter a minha própria corretora, né? E aí eu sempre falo que a gente escolheu de novo, não só por romance, a profissão do corretor é muito nobre, mas porque é uma profissão que te dá margem, te dá possibilidade de escala, é um mercado que tem uma avenida de crescimento gigantesca. Tem. Então eu recomendaria assim, para quem tá fora e vai entrar, talvez o lugar com menor barreira de entrada seja mesmo nas corretoras. Para quem tá dentro e quer mudar, se você já tá numa corretora e quer ir para uma seguradora, legal. Você entendeu o que os caras precisam e, né, acrescentar. Se é o contrário, mesma coisa. E você acredita que o contrário é o mais comum? A galera sair Sai de uma seguradora corretora. para ir para uma corretora, às vezes até empreendendo, como vocês, por Sim, exemplo. sim. Né? Você acha que é o mais comum esse caminho? Corretor, sai de seguradora, vai para corretora? Ou sai de uma corretora, vai para uma seguradora? Não, eu vejo mais sair da seguradora para corretora. Né? E muitas vezes justamente questões de teto, de autonomia. A Sim. seguradora tem as regras, tem a governança, tem Sim, hierarquia, tem compliance. processo. Hierarquia nos dias de hoje é uma coisa que tá em xeque até. Né? As Sim, relações hierárquicas estão sendo rediscutidas. Então, é muito natural que a gente tenha um êxodo do cara que está nessa estrutura mais firme para uma estrutura onde ele vai ter mais liberdade geográfica, Mais autonomia. mais liberdade de horário. A profissão sim. de corretor te dá muito isso, né? E olha que legal, Fredão. Esses dias dando aula sobre gestão empresarial, né? E é legal que a gente dando aula de gestão, a gente na sala de aula, a gente vê muito alunos que ainda são funcionários de seguradoras, né? Verdade. Estão apenas fazendo o curso ali de habilitação. Para deixar guardado Para ali, deixar né? guardado, Uhum. né? Para um plano B daqui 5, 10 anos, enfim. E aí, às vezes, né, a gente ouve ali o aluno ou a aluna falando assim, eu até quero fazer essa transição, mas me dá um frio na barriga só de pensar. Não é? Porque, Fredão, de novo, não é fácil largar aquela estabilidade financeira, a quantidade de benefícios que você tem dentro de uma Comer o seguradora. Habib's, né? O ticket do mercado. De pé, De né, que a gente tava pés, falando mano. agora há Ô, pouco. louco, bicho. Então, Fredão, o que você poderia dizer pra galera que ainda tá nessa... Eu brinco e falo que é uma escolha de Sofia, né? Como que eu Pode faço isso, Fredão? Como que você encoraja? Por que que eu pergunto pra você? Porque você, de fato, é um case de sucesso. Você fez isso de uma maneira que foi muito assertiva. É. Porque é ruim quando a pessoa faz isso e ela se arrepende e tem que voltar. Exato. Sim, Então, sim. o que você poderia dizer pra alguém hoje que tá nesse dilema ouvindo esse podcast? Legal. Fredão, eu não aguento mais aquele meu supervisor. Eu não aguento mais aquele cara. Eu não aguento aquela As pessoas pessoa. não saem das empresas, elas saem dos chefes dela, né? Não é? Ninguém E é falava isso, elas não Isso é saem real, das mas isso é empresas. real. Isso é Real real, por demais. isso que eu trouxe esse ponto. muito Isso é real. Elas não saem das do empresas. líder, né? Elas saem do líder. É. Que não é o líder, é o chefe. Né? Exato. Então, Fredão, E isso é a primeira resposta. Entende de onde você tá saindo. Sabe por quê? Você tá saindo do líder pra ir pra um negócio que é completamente diferente, empreender totalmente diferente. totalmente. Só porque você não aguenta mais aquele líder, você pode estar errando. É. Talvez você só devesse trocar de líder dentro da mesma corporação. Ou então trocar de corporação. Por que não? Mas não É. necessariamente sair de uma posição onde você tem uma estrutura de vida e de carreira, né, que é o corporativo, para ir para um lugar que você não tem estrutura de nada. Que empreender Perfeito, você tem estrutura de perfeito, nada. perfeito. Né? Você estrutura a sua estrutura. Então, se você não tem essa competência e vontade, primeira pergunta, eu tô saindo porque a empresa é ruim? Eu tô saindo porque eu quero empreender, eu tenho essa veia, eu gosto. Porque eu já tô ali Porque eu já chegando tô no meu neste limite. momento de ciclo, ou estou saindo simplesmente porque eu não aguento mais esse cara?
Aí você tem... Essa tem que ser a primeira resposta. Essa é a resposta que você tem que ter boa. Você tem que ter. E aí Por tem que ser que você claro. quer sair? Exato. Legal, né? Eu acho que, até complementando o que o Fredão trouxe, eu lembro que uns 10 anos mais ou menos, né? Que é a época que eu comecei a entrar nesse mundo de educação e tudo mais, que eu comecei a ficar apaixonado pelo ramo e tudo. E aí algumas coisas começaram a mudar dentro da minha cabeça quando eu estava em seguradora. Isso é uma coisa legal também, porque é uma transição importante e às vezes dói o que eu vou falar, né? Começou a mudar. De uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu conheci o Joel J. O Fredão sabe quem é também. Sim, eu digo, sim. o Fredão foi até já Foi, evento dele, né? Eu fui numa mentoria dele e nessa mentoria ele trouxe várias coisas, mas uma delas me marcou muito. Eu lembro dele ter falado de um livro. Não lembro agora, começa pelo Porquê, acho que é isso, do Simon Sinek, acho que é esse o nome, se eu não me engano. Só que ele fala, cara, no próprio livro, o autor fala assim, se você não concordar comigo, tal, tá tudo certo. E ele fala, cara, nesse ponto, eu não concordo. Não é comece pelo porquê. É comece pelo seu talento. Legal. E quando ele falou isso na mentoria, me pegou. Falei, caramba, meu. Tem tudo a ver isso. E aí eu comecei a perceber. E ele dá dicas de como você encontrar O seu o seu talento. E aí eu comecei a ver e tal. E aí quando você faz uma transição na sua carreira, daquilo que você gosta de fazer, né? Daquilo que é fácil pra você fazer. E muitas vezes, eu vou falar o que aconteceu comigo, e provavelmente é uma coisa comum, né? Quando você vai fazer essa transição, às vezes você tem que pensar e dar 1 ou 2 passos pra trás. E nem todo mundo quer pagar esse preço, porque você tá em seguradora, você tem benefícios, você tem E quanto mais você cresce... É uma algema, eu escutei de um amigo meu falando, é uma algema de ouro que você tem muitas vezes. É uma algema de ouro. E que vai, e quanto mais você subir, aí você fala assim, vou esperar, aí você é promovido. Ui, ficou mais distante. Exato. Porque E aí tem você tomar mais essa dinheiro. decisão, Estão te amarrando né? cada vez mais, né? Então acho que é legal, né? As pessoas que estão aí nesse momento, que tá, sei lá, 20, 30 anos fazendo, de repente, a mesma atividade, na mesma função, dá uma olhada nisso, né? Qual é o teu talento? Pra que você se programe, não faça loucura, mas se programe pra você fazer essa transição de maneira leve naquilo que você gosta e que no final do dia vai te dar dinheiro. Não vai te frustrar tanto, né? Agora você falou de uma coisa, né? Programação. Então, Por que deu certo? A gente se programou. e a programação, meninos, me desculpem, mas eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado. A programação Boa. tem que passar pelo planejamento financeiro. Total. Olha, Você tem se que ter um ela- colchão ali pra... Exato! É o que o Fred falou, eles se planejaram para isso. Sim, E quando é ele isso. fala que eles se planejaram, não foi só o planejamento do tipo como vão ficar as crianças, como vai ficar a casa. psicológico, que é Não é só o importante. psicológico, que é importantíssimo, Mas é o mas o financeiro. financeiro. Porque, de fato, abrir mão daquele plano saúde A, daquele seguro de vida B, daquele benefício C, daquele salário Y, Isso. entendeu? Os Isso não perrengues é vão vir. fácil. Os perrengues vão vir. E os passos pra trás que o André disse, se eles forem muito severos, você vai voltar. Em um ano você tá de volta. Você vai ter um ano Exato. sabático doído. Doído. É isso, você não vai Doído. construir uma outra carreira. Porque se o seu nível de vida cair muito, então, ó, tirou os filhos do particular, botou no público, começou Vendeu o a usar a carro. rede pública, não usa mais a rede particular na saúde, vendeu o carro. Aí você começa a olhar e falar, velho, Cara, tava não mais tá fácil bom. aguentar o chefe chato. Não, e aí fica Vambora. mal, aí começa a brigar em casa, Aí, tem treta com a exato. família. Os tem filhos treta com- sentem essa. é isso. Então, gente, tem que ser muito planejado. E objetivamente, o Dinho, agora você que é do financeiro, 1 ano, né, garantido de receita, se nada pingar, eu acho que é um bom número. É um bom número, perfeito. Você precisa, então, né? Se eu pudesse trazer números aqui, né? Puxa, hoje eu tenho um salário X, sei lá, 10 mil reais numa companhia, né? Você tem que ter, então, 120 mil reais de reserva para começar a startar o seu negócio. Isso aí. Ponto. Isso de reserva de emergência. Porque tem gente que fala, eu tenho 120 mil reais. O carro vale 80. Aí eu falo, eu tenho ali um apartamentozinho. Tal. Não, gente, é liquidez. É liquidez. É pra pagar a 120 conta de mil luz, reais para né? pagar a conta. Isso. Porque empreender não é fácil. Não é fácil. Pode ser que Fazer não essa entre nada. transição para É. começar a formar carteira não é fácil. Isso. E é no mínimo um ano. No mínimo. É no mínimo um ano. Para você não se arrepender no meio do caminho e ter que voltar e aguentar tudo aquilo que você já não aguentava mais. Boa. Perfeito. Então é Boa. isso. Bom. É isso. Número Então, objetivo. ser objetivo no mínimo um ano. Se eu ganho 10 mil, eu tenho que sair da seguradora com pelo menos 120 mil reais no caixa ali para eu começar o meu negócio. Vale a rescisão?
Vale, se te mandarem embora. É. Senão você não vai receber, mano. Exatamente. Então calcula esse cenário aí. né? Então esse é um ponto importante. Depois a gente faz um episódio pra falar do psicológico. O que você vai ter que aprender? Vai ter que aprender a vender? Vai. Você Vai. tá no jurídico da seguradora, você vende? Vende, mas cliente interno, é outra pegada. Vai ter que vender pra cliente. Ah, nossa, vou ter que aprender a administrar a empresa se eu Vai. for corretor? Vai. A gente pode depois fazer um desses. Sensacional. Né? Então Boa é demais. isso. Boa. Gente, adoramos aqui o nosso querido Fredão, mostrando aí essa transição de sucesso. Esperamos ter ajudado, né? Alguém que ouviu aí, tá nesse momento, que tenha conectado e... Não, Exatamente. e coloca pra Encorajado. gente nos comentários também, né? Pode colocar nas plataformas aqui no YouTube. Se quiser chamar a gente no Instagram também pra... Pô, como é que faz e tal? Boa, a gente sempre tá à boa. disposição A aí gente pra poder faz ajudar. isso. Fiquem à vontade, Perfeito. comentem aí. E aproveita então, siga lá nosso Instagram, né? Segue Playcast. Siga também a gente lá no YouTube, porque assim você será notificado assim que subir um episódio novo. Boa. E também lá no Spotify, Deezer e ouve onde você Acha quiser. nós aí. Acha a gente. Beleza? Ó, um beijo. Valeu, gente. Valeu, Show, gente. abração. Valeu. Tchau. Valeu.